Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa semana 6, né? A última semana aí do PET volume 2. E a gente vai começar, a gente já tinha começado na semana 5, né? Falar da parte de dinâmica. Nós vimos a primeira e a terceira lei de Newton. Então, hoje nós precisamos ver a segunda lei de Newton, tá certo? É uma das leis que a gente mais vai utilizar, essa segunda lei de Newton, ok? Por quê? Porque ela é uma formulazinha, tá, gente? Então, essa segunda lei de Newton vai ser que precisamente a gente vai utilizar nos nossos cálculos, tá certo? Essa segunda lei tem alguns livros, alguns materiais que às vezes chamam de equação fundamental, de lei fundamental, coisas do tipo, tá bom? Mas a princípio, geralmente a gente fala só segunda lei de Newton. O que vai dizer a segunda lei de Newton, gente? Que a força resultante que vai agir sobre um determinado corpo, tá certo? Sempre vai ser igual à massa desse corpo vezes a sua aceleração. E pode ser que a gente não tenha só um corpo, pode ser que a gente tenha vários corpos. Então a gente vai dizer que a força resultante desses corpos seria igual à massa, a soma das massas de todos esses corpos, vezes a aceleração que esse corpo vai adquirir, tá bom? Então, lembrando que a força é dada em newtons, a massa, nesse caso, tem que ser em quilogramas, tá? E a nossa aceleração em metros por segundo ao quadrado, tá bom, gente? Então, essa é a segunda lei de Newton, tá certo? Existem algumas forças que são um tanto quanto especiais. Lembra daquela força P que eu tinha falado na semana passada? A força P, gente, é a chamada força peso, tá? E essa força peso é uma força que a Terra exerce nos corpos, puxando esses corpos para baixo. Então, o sentido da força peso é sempre na vertical para baixo, tá? E essa força peso tem como a gente fazer o cálculo dela. A força peso ela é calculada pela massa vezes a gravidade da Terra, tá? Onde P, né, é o peso, M é a massa do corpo e G é a gravidade, tá? Então a força peso a gente utiliza essa formulazinha para calcular. Lembrando que ela é sempre na vertical para baixo, tá bom? A outra força que aparece muito, gente, é a força normal. O que é a força normal? A força normal, gente, é a força que qualquer superfície exerce nos corpos. Então, se o corpo está apoiado em uma superfície, ele vai ter força normal, tá? Agora, o corpo está pendurado, aí não tem força normal, tá certo? Só tem força normal se o corpo está apoiado em uma determinada superfície, ok, gente? Lembrando que essa força normal, ela vai ser perpendicular, tá certo? À superfície. Então, o que quer dizer isso? Ó, se a superfície for horizontal, a normal é na vertical. Se a superfície for na vertical, a normal é horizontal. E aqui, ó, quando é uma superfície inclinada, ela fica na diagonal, né? Porque ela tem que formar aqui, ó, 90 graus com a superfície, tá bom? Um detalhe é que não tem como a gente calcular essa força normal, porque não tem uma formulazinha para ela, ok, gente? Vocês precisam saber que existem essas forças para poder identificar nos exercícios, tá bom? E, gente, tem um detalhe aqui importante que é o seguinte: lembra que eu tinha falado também que pelas forças serem grandezas vetoriais, a soma e subtração às vezes é um pouquinho diferente, né? Eu coloquei para vocês aqui 3 resultados principais de resultante de força, tá bom? O primeiro resultado é o seguinte: quando eu tenho duas forças, então ó, a F1 e a F2 na mesma direção e no mesmo sentido, tá? Quando elas estão na mesma direção, no mesmo sentido, ou seja, quando a setinha delas apontar para o mesmo lado, né? Como que eu vou encontrar a minha resultante? A minha resultante, em primeiro lugar, vai estar na direção e no sentido dessas forças, né? Então vai estar para cá. Ó. E qual que vai ser o módulo dessa resultante? É só eu somar. Nesse caso, é só a gente somar. 3, né? Porque a F2 vale 3, a F1 vale 2. Então, 3 mais 2 igual a 5.
Então, o módulo dessa força aqui é de 5 newtons, ok? O outro caso que pode aparecer, gente, é o caso da letrinha B, que é quando a gente tem a mesma direção, então eles estão na direção horizontal ali, mas o sentido é contrário. Então, as forças estão em sentidos contrários, certo? A F1 está para a esquerda, a F2 está para a direita. Nesse caso, gente, a resultante, ela vai ser a subtração entre essas forças, né? Então, 3 menos 2, você sempre vai fazer a maior menos a menor. Então, a força resultante é de 1 newton, tá? Mas qual que vai ser o sentido dessa força resultante? Vai ser sempre o sentido da maior força. A maior força é a F2. Então, a F2, a força resultante, vai estar para o lado da F2, tá? Então, a força resultante sempre fica no sentido da maior força, ok? Então, nesse caso, ela fica para a direita, que é o lado da F2. E tem um caso super especial, gente, que é quando as forças formam um ângulo de 90 graus, ou seja, quando as forças são perpendiculares, né? Que é esse caso aqui, ó, da letra C. Quando elas forem perpendiculares, a força resultante, gente, vai ser a diagonal do retângulo que elas vão formar, ó. Essa daqui é a minha força resultante, tá? E como que eu vou encontrar o módulo dessa força resultante? Você vai fazer teorema de Pitágoras, porque aqui, ó, vai ser formado um triângulo retângulo, tá? Então, você vai fazer teorema de Pitágoras. Vai ficar f ao quadrado é igual ao f1 ao quadrado, que é 4, mais f2 ao quadrado, que é 3. Você vai fazer a continha e, nesse caso, você vai descobrir que a força resultante tem módulo de 5, tá? Então, se tiver na mesma direção, no mesmo sentido, soma. Se tiver na mesma direção e sentido contrário, subtrai. Se formar um ângulo de 90 graus, teorema de Pitágoras, ok? E aí, gente, vai existir aí nas páginas 122 e 123 os exercícios para vocês poderem resolver, né? Eu fiz aqui para vocês o exercício 1, o exercício 2 e o exercício 5. Acho que é isso, 1, 2 e 5, isso. Então, vocês vão fazer o 3 e o 4, tá bom? É nesse número 1, gente, o que vai acontecer? Ele pede para a gente determinar o módulo, a direção e o sentido da força resultante na figura abaixo, né? O que a gente tem que fazer nesse caso, gente? A gente vai somar todas as forças que estão para a direita, certo? Depois eu somo todas que estão para a esquerda. E aí depois a gente faz a resultante, tá? Foi o que eu fiz aqui, ó. As que estão para a direita, né, são quais, ó? 15, beleza? 20 e 30 e 23. Essas são as três que estão para a direita. Então, somei aqui, deu 58 newtons. Agora, eu vou somar as que estão para a esquerda, né? Que é esse 15 aqui, é o 17 e o 30, tá? Então, somei, deu 62. Agora, gente, para encontrar a força resultante, elas estão na mesma direção em sentidos contrários. Então, a gente vai subtrair. Então, eu vou fazer 62 menos 58. Vai dar uma força resultante de 4 newtons, certo? E qual que é o lado dessa força resultante, gente? Vai ser o mesmo lado, o mesmo sentido da maior força. A maior força é quem, ó? É a força que está para esquerda, né? Então, a minha força resultante também vai ter sentido para esquerda, tá certo? Então, o módulo vale 4 e o sentido é para esquerda, beleza? Esse é o número 1, ok, gente? O número 2 também envolve essa questão da subtração por conta dos sentidos contrários, mas pede para a gente encontrar a aceleração. Então, você vai ter que utilizar a formulazinha, tá? Ele fala aqui, ó. Suponha um corpo de massa de 10 quilogramas se deslocando sobre uma superfície horizontal em que atuam duas forças de mesma direção e sentidos opostos, que correspondem a 80 newtons e 20 newtons. Determine a aceleração em que esse objeto se movimenta. Então, você tem ali o quê?
as forças que estão em sentidos contrários, né? Tem a força de 80, eu coloquei para cá, tanto faz, tá? E a força de 20, beleza? Como elas estão em sentidos contrários, eu vou subtrair. Na hora que eu subtrair, vai dar uma força resultante de 60, tá? Como eu quero descobrir a aceleração, gente, nós vamos jogar na segunda lei de Newton, que é a nossa formulazinha. Então, vai ficar, ó, força é igual a massa vezes aceleração, certo? A força é 60, a massa é 10 e a aceleração é o que a gente quer. Então, fazendo a divisão, vai ficar 60 dividido por 10, que vai dar 6 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa aceleração. Tá certo, gente? Beleza? E aí a gente vai para o número 5, gente. O número 5, ele tem um pequeno detalhe aqui, que é o seguinte, tá? No 4 que vocês vão fazer também é só para desenhar. O número 4, vocês vão desenhar só fazendo isso aqui, ó, tá? Que eu fiz esse desenho aqui. Então, o que que significa isso? A gente vai trabalhar aqui agora com um plano inclinado. Um plano inclinado, gente, é como se fosse um triângulo, né? E tem um objeto descendo esse plano. Nós já vimos que a força-peso, que é essa daqui, ó, ela vai ser sempre direcionada para baixo, né? Então, eu coloquei a força-peso para cá, ó. Beleza? A força normal, gente, ela é sempre formando 90 graus com a nossa superfície. Então, o que a gente tem aqui é peso para baixo e normal formando aqui um determinado ângulo, né? Que é o ângulo de 90. Só que para trabalhar com essas forças fica um pouquinho complicado. Então, o que que a gente recomenda fazer? A gente pega essa força peso, a peso que está ali embaixo, e divide ela. A gente fala que a gente decompõe essa força. Então, vai ter uma componente que é um Px, que vai estar sempre na direção do plano, e vai ter uma componente que é um Py, que vai estar sempre na direção da normal, tá? E aí acaba cancelando essa força normal. Então, o que que sobra no meu exercício? Sobra o Px, porque a peso, na hora que eu dividi ela, eu já sumi com ela. A única coisa que sobra é a Px. E como é que a gente calcula Px? Isso aqui vocês vão ter que decorar, tá, gente? Px sempre vai ser peso vezes o seno do ângulo. Aqui ele falou que o ângulo é quanto? 30. E a gente já aprendeu a calcular peso também, né? Peso é m vezes g, é a massa vezes a gravidade. A massa é 55, a gravidade é 10, né? Vezes o seno de 30. O seno de 30, pela matemática, a gente sabe que é meio. Então, ficou 550 vezes meio, Px ficou 275 newtons, ok? Toda vez que você tiver num plano inclinado sem atrito, tá vendo? Não tem atrito. A força resultante é o Px, tá, gente? É a única que sobra. Então, o Px vai ser o nosso F, né? Força igual a massa vezes aceleração. Então, o que que sobra ali é o Px. Então, 275 é igual a massa, que é 55 vezes A. Vou pegar o 275 e vou dividir pelo 55. Então, a minha aceleração vai dar 5 metros por segundo ao quadrado. Tá certo, gente? Então, esses foram os exercícios da semana 6. Ficou aí para vocês fazerem o número 3 e o número 4, tá? Que também não são muito difíceis. Mas se tiver alguma dúvida, é só me procurar durante essa semana, tá? Para a resolução dos exercícios. Me procura que a gente vai esclarecendo essas dúvidas, tá certo, gente? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e tchau, tchau.